Os persas foram povos de uma antiga civilização que habitaram a região mesopotâmica, no planalto do Irã, próximo às margens do Golfo Pérsico. Descenderam de uma tribo nômade chamada Parsi, que migrou da Ásia Central para uma região no sul iraniano aproximadamente em 1000 a.C. Aqui vai a história dos persas. Eu sou o narrador. Sejam muito bem-vindos a um grande mistério. O surgimento do Império Persa. O Aquemênida Ciro II, o Grande, destituiu do trono o rei do Império da Média, Astíages. Depois dessa vitória, os persas, que até então eram dominados pelos povos medos, passaram a subjugá-los sob a liderança de Ciro II. Esse episódio ocorreu por volta de 560 a 530 a.C. e marcou o início do surgimento do Império Persa. Ciro II realizou diversas reformas administrativas, iniciou um processo de expansão territorial. A força militar do exército persa conseguiu dominar toda a região da Mesopotâmia e da Península Arábica. Os principais territórios que fizeram parte do domínio persa no governo de Ciro II foram a Babilônia, em 539 a.C., o território da Ecbátana, capital do Império Medo, em 549 a.C., Helesponto, nome antigo do noroeste da Turquia e a fronteira indiana. Depois de já edificados os alicerces do Império Persa, Dário I assumiu e governou com ainda mais riquezas e vitórias territoriais. Seu governo durou de 549 a 485 a.C. e foi marcado por muitas realizações políticas e administrativas, sendo reconhecido como o grande guerreiro persa. Uma das formas de manutenção das riquezas era com a arrecadação de impostos dos povos dominados, e para otimizar essa tarefa em toda a parte do vasto domínio persa, Dário I os dividiu em 20 unidades territoriais menores chamadas de satrapias. Em cada satrapias foi designado um governador local que era chamado de sátrapa. Os sátrapas eram incumbidos de fiscalizar e arrecadar os impostos e auxiliar no crescimento da economia local. Juntamente com os sátrapas existiam homens de confiança do rei que faziam todos os relatos ao governo persa. Por isso, eles eram chamados de olhos e ouvidos do rei. A hegemonia do império foi concretizada com as construções de estradas. Uma das principais foi a Estrada Real Persa, que auxiliou o desenvolvimento da economia e serviu de passagem para os soldados do exército e dos funcionários dos correios. A civilização persa tornou-se exuberante também pelas construções de palácios, monumentos e o crescimento das cidades. Zoroastrismo, religião persa. O zoroastrismo foi uma crença religiosa difundida pelo profeta persa Zoroastro nos séculos 7 e 6 a.C. Zoroastro nasceu na Pérsia, próximo da Ásia Central, em uma família espitama e aos 30 anos de idade iniciou sua vida missionária. Pouco a pouco ganhou seguidores e adeptos da religião que entraria para a história antiga como uma das mais duradouras do mundo. Antes das ideias missionárias do profeta, os persas eram politeístas e acreditavam em várias divindades. Depois das pregações de Zoroastro, muitos converteram-se à ideia da existência do bem, que rege a todas as coisas boas, e à existência do mal, responsável pela raiva e ganância na terra. O livro sagrado é o Zend-Avesta, no qual consta a narrativa sobre Ahura Mazda, deus da bondade e da sabedoria, e sobre Ahriman, o deus das trevas. Os seguidores dessa fé acreditavam que no final dos tempos, ou no dia do Apocalipse, Ahura Mazda vencerá Ahriman e levará todos aqueles que escolheram o caminho do bem para o céu. Acredita-se que a crença religiosa do zoroastrismo moldou a crença doutrinária judaico-cristã e ainda reverbera no entendimento religioso das principais religiões da atualidade, judaísmo, cristianismo e islamismo. O zoroastrismo ou mazdeísmo, como também é conhecido, pode ser considerada a primeira religião monoteísta ética. Com a assimilação da religião islâmica no Irã, o zoroastrismo passou a ser praticado por apenas 1% da população iraniana. Cultura e sociedade dos persas. A cultura persa cresceu e se difundiu fortemente depois que o Império Aquemênida foi formado por Ciro, o Grande, no século VI a.C.
No âmbito cultural e religioso, Ciro ficou marcado por conceder grande liberdade para os seus súditos, permitindo que eles praticassem sua própria religião, desde que pagassem os impostos necessários. A pirâmide social persa era diretamente influenciada pela visão de mundo religiosa desse povo, e acreditava-se que o poder do rei havia sido dado pelos deuses. Os persas chamavam essa graça divina dada aos reis de Far, e quando se entendia que um rei perdia essa bênção, ele era deposto. O rei e sua família eram o topo da sociedade persa, e havia ainda outros grupos. Abaixo do rei, estavam os sacerdotes, os nobres, que formavam a aristocracia e eram compostos por pessoas como os sátrapas, os comandantes militares e membros de forças militares de elite, como os imortais, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, os escravizados. Na sociedade persa, homens e mulheres poderiam ter os mesmos trabalhos e havia um notório respeito pelas mulheres, que poderiam assumir posições de grande importância. Existem fontes persas que apontam que o trabalho delas era remunerado de maneira igual ao dos homens. Economia dos persas em Império Aquemênida. A base da economia persa eram os camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado nas terras. Eles poderiam possuir sua própria terra, e nela criaram os seus animais. Também eram convocados para trabalhar nas obras designadas pelo rei. Os escravizados eram o grupo mais baixo e não poderiam ser tratados de maneira violenta, além de receberem alguma compensação financeira pelo seu trabalho. A atividade econômica persa era mesmo a agricultura, e os persas comercializavam uma série de itens produzidos em suas plantações, como cevada, uvas, gergelim, linho, feijões, entre outros. As boas estradas no interior do Império Aquemênida facilitavam o deslocamento dessas mercadorias, embora os persas também praticassem o comércio marítimo. O pagamento das mercadorias acontecia pela moeda circulante no Império Aquemênida, o dárico, cunhado a partir do reinado de Dário. Agora o Império Aquemênida, como Ciro pertencia à dinastia Aquemênida, convencionou-se chamar o império formado por ele da mesma forma. Esse império, como já vimos, era controlado pelos persas e foi um dos maiores e mais organizados da antiguidade. Os primeiros anos do domínio persa sobre o planalto iraniano ficaram marcados pela necessidade de controlar todos os povos que habitavam a região. Ciro, o Grande, teve de lidar com povos que tentaram se aproveitar da queda dos medos para se rebelarem e conquistarem sua própria independência. Além disso, uma série de conquistas territoriais ocorreram durante seu reinado. Ele conquistou a cidade de Sardis, na Lídia, em 546 a.C., e a Babilônia, em 539 a.C., formando um território que se estendia da Turquia às portas da Índia. Ciro, o Grande, estabeleceu um princípio que foi a marca do Império Aquemênida: o respeito à diversidade cultural. Os persas cobravam tributos dos povos conquistados, mas permitiam que eles mantivessem suas tradições culturais e religiosas. Isso, a princípio, contribuiu para assegurar seu domínio. Em 530 a.C., Ciro II faleceu e o poder foi transmitido para seu filho, Cambises II. O reinado deste rei ficou marcado pela conquista do Egito em 525 a.C. No entanto, em 522 a.C., Cambises II foi assassinado, e Dário I assumiu o poder do Império Aquemênida. Dário I conseguiu estender os domínios persas, conquistando terras no vale do rio Indo, e organizou o seu império em satrapias. As satrapias eram basicamente províncias, sendo 20 no total, e eram entregues ao comando de homens nomeados pelo próprio imperador. Os homens responsáveis pela administração das satrapias receberam o nome de sátrapas. Para evitar que os sátrapas se rebelassem, Dário I mantinha uma rede de espiões que o informavam de qualquer ato de infidelidade. Dário I promoveu uma série de melhorias ao Império Aquemênida, estabeleceu uma moeda comum para todo o reino, construiu Persépolis e converteu-a na nova capital, construiu estradas para facilitar a locomoção das tropas e dos mensageiros do rei, e melhorou o sistema de envio de mensagens. Guerras médicas. Em 499 a.C., durante o reinado de Dário I, houve uma revolta de cidades gregas na Jônia, região na Ásia Menor,
dominada pelos persas. O rei então decidiu realizar uma expedição militar punitiva contra Atenas, cidade grega que forneceu apoio à rebelião grega na Jônia. Isso deu início à Primeira Guerra Médica, em 492 a.C. As tropas enviadas por Dário I tentaram subjugar os gregos, mas a união de cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados nesse conflito, o que se concretizou em 490 a.C., durante a Batalha de Maratona. No entanto, essa derrota não conteve o espírito conquistador dos persas, que, anos depois, tentaram novamente anexar a Grécia. Durante o reinado de Xerxes I, imperador persa entre 486 a.C. e 465 a.C., foi organizada a segunda invasão da Grécia pelos persas. Dessa vez, os persas organizaram um exército de milhares de soldados, que iniciaram a Segunda Guerra Médica. Em 480 a.C. novamente, os persas foram derrotados, perdendo batalhas fundamentais, como as travadas em Salamina e Plateia. Com a nova derrota, os persas assinaram um acordo com os gregos, assegurando que não tentariam invadir a Grécia novamente. Esse tratado, no entanto, demorou décadas para ser assinado, uma vez que as derrotas em Salamina e Plateia aconteceram em 480 a.C. e 479 a.C., respectivamente. O acordo de paz entre gregos e persas ficou conhecido como Paz de Cárias, sendo assinado em 449 a.C. Decadência dos persas. Depois do reinado de Xerxes I, o Império Aquemênida entrou em decadência, mas sua queda só aconteceu mais de um século depois desse reinado. Aos poucos, o poder dos reis persas foi sendo minado por sátrapas corruptos, pela crise econômica e pela grande quantidade de povos sob o controle da dinastia Aquemênida. O fim do Império Persa passa pela ascensão de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, que assumiu o poder em 336 a.C. Em 334 a.C., ele iniciou uma campanha de conquista territorial que levou ao fim do Império Aquemênida, em 330 a.C., depois que o rei Dário III, derrotado pelos macedônicos, foi morto. A morte do rei persa fez com que seu império fosse conquistado pelos macedônicos. Ainda há muitas histórias a serem contadas, mas por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixem um like, e até a próxima!